Bem, meu querido, vamos começar mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga e com alegria temos esta oportunidade, este momento de crescermos mais um pouco na palavra do Senhor. Você que está aqui conosco, nos acompanhando, você que deixa aí a sua mensagem, a sua saudação, muito obrigado. Que a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo a sua vida, esteja envolvendo também a sua família e assim com alegria tenhamos este momento de crescimento da palavra. Bem, meu querido, estamos no comecinho do ano, hoje já terceiro dia de 2021. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já fez os seus planos? Você já estabeleceu quais são os seus propósitos? Talvez você esteja aí se perguntando, mas como farei os meus propósitos se estamos diante de uma dificuldade, se estamos diante de uma situação que nos impossibilita? Meu querido, seria possível termos propósitos impossibilitados somente por causa das circunstâncias? É claro que planos devem ser feitos, planos podem ser alterados, planos podem ser modificados, mas eu gostaria de meditar com você nesta oportunidade sobre a questão de que não precisamos perder os nossos propósitos, porque Deus nos apresenta princípios maiores. Lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, Lucas capítulo 5, o versículo 1, nós vamos encontrar um texto muito interessante. É um texto conhecido como a pesca maravilhosa. E temos ali a história, a narrativa de Jesus com os seus discípulos e nos surpreendendo então com diretrizes, com valores, com questões maiores do que os nossos próprios propósitos que às vezes costumeiramente fazemos e devemos fazer, mas que nem sempre se alinham àquilo que Jesus realmente nos aponta. Diz aqui Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos a Deus porque o Senhor é aquele que nos chama, é aquele que nos capacita, é aquele, ó Pai, que nos dá todas as condições para prosseguirmos a nossa vida, sendo também cuidados pelo Senhor, mas também cumprindo o propósito do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que o teu Santo Espírito neste momento nos ilumine para compreendermos o Senhor, a tua vontade e vivermos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, meu querido, definiu seus propósitos? Não definiu. Eu gostaria de te ajudar pela palavra do Senhor, mostrar aqui juntamente, ou descobrimos, juntamente na palavra do Senhor, sobre os propósitos para este ano, mas não somente para este ano, para toda a nossa vida. Vejam que aqui Jesus já havia começado seu ministério. Jesus já havia
iniciada a sua missão. Aí no capítulo de número 4, versículo 14 em diante, Jesus começa a sua missão lá na Galileia, na região que era a sua região de crescimento. Ele cresce ali naquele lugar geográfico, especificamente em Nazaré. Jesus já havia sido aqui batizado por João Batista, como está logo no início do capítulo 4. Já passaram então os 40 dias lá no deserto, fora tentado pelo diabo, e agora ele começa de forma efetiva o seu ministério. Jesus aqui é rejeitado pelos seus, está no versículo 16 do capítulo 4, e nós temos curas, já temos aí um contato de Jesus com Simão ou com Pedro, está no capítulo 4, versículo 38 e 39. Isso quer dizer que quando nós chegamos no capítulo 5, Simão não era desconhecido de Jesus, ou vice-versa. Eles já tiveram contato. Jesus curou a sogra de Simão, ou a sogra de Pedro. Jesus já operou milagres, e Pedro já pôde ver, pôde ter experimentado aí do poder e da graça do Senhor Jesus. Então, o texto que nós lemos aqui é um acontecimento, é um milagre, né, o poder aí de Jesus sendo manifestado, mas para pessoas já conhecidas. Eu fico até imaginando Simão comentando com os demais colegas pescadores a respeito da cura de sua sogra, a respeito das palavras aí do Senhor Jesus. Bem, quando a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, eles estavam ali junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo que é o mesmo mar da Galileia. Aí 2 barcos estavam à praia. Jesus usa aqui de um artifício interessante, né? Quem gosta de física, quem é professor de físico aí saberá explicar ainda melhor, que Jesus usa o artifício das ondas. Ele está no barco, afasta um pouquinho da praia, e o trabalho de levar a voz de Jesus até os seus ouvintes, até aqueles que estavam à praia, as ondas mesmo é que vai fazendo isso. E Jesus então alcança a todos os seus ouvintes que estavam ali. Depois de Jesus falar para as multidões, acontece algo interessante. Jesus, ele pergunta, né, ele diz para Simão lançar as redes, jogar as redes. Bem, Jesus estava ensinando, Jesus era alguém que ensinava com autoridade, e vira agora para Pedro e diz, joga a rede. O jogar a rede aí é para pescar, para realmente tomar os peixes ali do mar. Mas Pedro diz, olha Senhor, nós tentamos pescar a noite toda, nós nos debatemos aqui e não apanhamos nada. Pedro está até de uma certa forma sendo gentil com Jesus, dizendo assim, olha mestre, nós somos pescadores profissionais, vivemos disso, há muito tempo estamos fazendo isso, e essa noite não foi dia de pesca, nós sabemos que há dias que podemos pescar, ou há noites que podemos pescar, e tem outros momentos que não dá, não é para peixe, o mar não estava para peixe essa noite. Mas Pedro também considera o seguinte, mas como é o Senhor, né, como o Senhor tem autoridade para ensinar, então, porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. E ele lança, ou eles, né, lançam as redes, e eram tantos peixes que as redes já estavam se rompendo, as redes já não aguentavam tamanho peso e tamanho volume de peixes. E então os barcos foram e encheram, aqueles barcos eram tanto peixe que os barcos quase afundaram, quase foram a pique. E aí Pedro tem uma noção. Versículo 8 ele diz, Senhor, afasta de mim porque sou pecador. A noção de Pedro é que aquele ato foi um ato divino, foi um milagre, e que Jesus não era qualquer pessoa. Era alguém que tinha o poder de Deus. Era alguém que executava, que falava com autoridade, que pregava com poder, mas também agia com poder. Meus queridos, o que isso tem a ver com os propósitos para esse ano, para a nossa vida toda? Tem tudo a ver. Sabe por quê?
Porque normalmente nós estabelecemos os nossos propósitos dentro daquilo que sabemos fazer, dentro daquilo que conseguimos fazer. Pedro era pescador, seu propósito de vida era pescar peixes. Todos os dias e todas as noites, né, quando ele ia para pescar peixes. Ele vivia disso. Normalmente também nós vamos vivendo nas nossas profissões. Por quê? Porque vamos comer, queremos comprar, queremos, enfim, viver a nossa vida normal. Então os nossos propósitos são estabelecidos dentro daquilo que conseguimos fazer profissionalmente, talvez realizar aí a aquisição de alguma coisa, fazer um passeio, uma viagem. Isso tudo é muito bom, isso tudo é certo, é correto, não tem nada de errado nisso. Só que Jesus nos lembra algumas coisas interessantes, e é aí que vem, ou deve vir, o esboço dos nossos propósitos. A primeira questão é que Deus exerce tudo com poder, e Ele quer exercer dentro da nossa vida o seu poder. Pedro tentou pescar juntamente com seus amigos a noite toda e nada conseguiu. E Jesus diz, joga a rede. Jogaram a rede, mesmo sem a mínima possibilidade de pesca, segundo a visão profissional dos pescadores, e, no entanto, vieram tantos peixes que os barcos quase afundaram. Meus queridos, é Jesus quem garante o nosso sustento. É Jesus quem garante o sucesso profissional. Não para ficarmos nos vangloriando, não para ficarmos assim cheios de nós mesmos, mas para darmos graças ao Senhor, para apontarmos a glória do Senhor. É Jesus quem garante que estejamos felizes com as coisas que fazemos e mais, é Jesus quem garante que damos conta de realizar as coisas. Se não tivermos a bênção de Deus, nada é possível, nada conseguiremos fazer profissionalmente, socialmente, dentro do aspecto familiar ou particular. Não há como realizar nada com sucesso. Não adianta ficar correndo atrás de coisas, correndo atrás de bens, correndo atrás de vantagens, correndo atrás de tudo, né? Do mundo inteiro, correndo atrás de relacionamentos para viver a felicidade completa. Meu querido, se Jesus não estiver presente, nada adianta. Nada resolve. É Ele que nos dá a bênção para o nosso trabalho, para nossa vida, para o seu relacionamento, para o seu casamento, para as questões de formação. Enfim, é só a presença abençoadora de Jesus que vai nos garantir que vamos ter bom êxito. A segunda questão, meu querido, é entender que dentro dos propósitos que devemos firmar, dos nossos planejamentos, deve ter aí um quesito importante. 2 pontos. Santidade. A santidade tem que fazer parte dos nossos planos. Sim. Às vezes a gente preocupa, né, em nosso planejamento, alcançar isso, comprar aquilo, adquirir aquilo outro, ser assim, ter isso, ser mais capacitado, com formações. Tudo isso é bom. Tudo. Mas o crente precisa andar ou planejar ser santo e cada dia mais santo. Pedro entendeu isso quando, depois daquele milagre dos peixes, no versículo 8 ele diz, Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. Pedro tem uma noção de que a sua condição é a condição de pecador, enquanto está alguém ali no seu barco que é santo. Jesus nos chama para caminharmos em santidade. Lá em 1 Pedro, próprio Pedro escreveu assim, sede santos, citando Levítico, sede santos porque eu sou santo. Pedro faz lembrar à Igreja de Deus que a característica nossa de caminhada, e por isso de planejamento e tudo mais, deve ser em santidade, não de uma outra forma. Deve ser aquilo que agrada o Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor. Mas, meu querido, uma outra lição interessante é que Jesus é quem estabelece, de fato, para nós, o que devemos fazer com os nossos planos. Versículo de número 10, diz assim, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Ou, de agora em diante, eu vou te ensinar, não mais pescar peixes, mas a pescar homens. Pescar peixes, Pedro, você sabe, mas eu te ensinarei a pescar pessoas.
Esse pescar pessoas significa conduzi-las ao reino de Deus, pregar a palavra. Meu querido, é muito bom fazermos os nossos planejamentos e é sábio que façamos, mas dentro dos nossos planejamentos precisa estar assim: ser pescador de homens, se você é construtor, construtor de vidas, se você é advogado, ser aquele que faz com que as pessoas conheçam o justo juiz, que é Jesus. Enfim, seja qual for a analogia, é levar pessoas a Cristo, é fazermos da nossa vida um canal de bênção, um canal de proclamação de que a vida só é vida verdadeira com Jesus, de que temos aqui já neste tempo, neste momento, a oportunidade da vida eterna que é dada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fez o seu planejamento? Você pode fazer a partir de agora, se ainda não fez. Mas estabeleça isso. Estabeleça que Jesus é quem nos garante a sua bênção, que precisamos ter nos nossos planejamentos perspectivas de santidade e que fomos chamados para sermos pescadores ou resgatadores de gente, para tirá-las das trevas para a maravilhosa luz. Somos, na verdade, os proclamadores, e o Espírito Santo é quem vai fazer essa obra maravilhosa no coração das pessoas. Faça isso dentro da sua casa, proclame, faça isso dentro do seu ambiente de trabalho, se não há como falar, mostre através do seu comportamento, através da sua vida. Façamos isso, meus queridos. Se você já planejou, insira isso, insira esses princípios, porque são eles que vão fazer diferença completa nos planejamentos nossos, sem dúvida alguma. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a sua bênção. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos propõe um caminho santo, caminho de santidade. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chama para sermos pescadores, resgatadores de pessoas, que tenhamos, ó Deus, assim, a vontade e a condição sempre de pregar, ó Pai, de proclamar os valores do Senhor Jesus Cristo às pessoas que estão à nossa volta, entristecidas, frustradas, desamparadas, deprimidas. Oh, Pai amado, que sejamos os porta-vozes de alegria, da alegria da Tua palavra, da alegria da Tua salvação. Sustenta, Pai amado, a cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua participação, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.